E eu queria trabalhar agora, de forma específica, com uma passagem desse evangelho que aponta para algo que iria acontecer, uma profecia de Jesus, em que Jesus então apresenta uma situação que servia até de alerta, não só para aqueles irmãos do tempo de Roma, mas até mesmo para aqueles que tomariam conhecimento desse evangelho depois, em ver esses sinais e saber que determinadas coisas aconteceram. Nós vamos trabalhar um pouco agora com o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, onde nós temos algumas informações que nos ajudam a perceber como que Jesus tratou alguns sinais que seriam indicativos para aquela igreja daquele tempo, para que eles soubessem de que era tempo de eles perseverar, porque estavam debaixo de perseguição. Uma das coisas que eu peço agora para você fazer por um tempo, tire 5 minutos e leia de forma indutiva todo o capítulo 13. Então faz aquela primeira leitura em voz alta, depois retorna ao texto e lê novamente, agora observando as passagens, observando o que Jesus está falando, para que a gente possa estudar essa parte então de uma forma indutiva, ao mesmo tempo em que você compreenda o que nós estamos vendo. Então separe agora 5 minutos para que você possa ler, reler e observar alguns detalhes importantes dentro dessa passagem. Então aqui, este capítulo começa apresentando uma conversa dos discípulos com Jesus quando eles estão saindo do templo. Diz que os discípulos estavam maravilhados e admirados ao ponto de dizer, olhe que construções. Eles estavam extasiados com a beleza daquele templo. E Jesus, então, em cima de uma expectativa deles, ou em cima dessa admiração deles, Jesus já lança uma primeira profecia, dizendo que daquela construção não restaria pedra sobre pedra. E é importante nós observarmos alguns aspectos já desta questão de não restar pedra sobre pedra. O templo representava para o judeu literalmente o lugar da presença de Deus. Durante toda a história, a partir do templo construído lá com Salomão, nós vemos então, até certo ponto, uma veneração pelo templo. Porque o judeu entendia que ali era a habitação, a morada do Altíssimo. Eles tinham um zelo muito grande em relação àquele templo. Só que esse templo que nós estamos falando não é o templo de Salomão, não é o templo que foi então reconstruído depois por Esdras e Neemias quando eles voltam do cativeiro, mas é o templo de Herodes, um templo que ainda não estava terminado. Era um templo grandioso, era um templo muito bonito, mas ele ainda não estava terminado e nunca iria ser terminado. Ele estava passando por esse processo de reforma e não iria mais terminar esse processo. Então havia um elemento importante que nós precisamos entender quando nós olhamos Jesus dizendo, olha, sobre este lugar não ficará pedra sobre pedra. O templo feito por mãos humanas, ele cairia. E a presença de Deus não estaria mais limitada a um lugar físico. Há essa simbologia por detrás que é importante nós destacarmos. Mas nós precisamos pensar também que a partir dessa expectativa que se criou no coração dos discípulos, o diálogo continua. Porque eles pensam, puxa, mas esse templo de Jesus está falando que não vai estar pedra sobre pedra. E aí então, a partir do versículo 2, começa-se a trabalhar com a ideia do que aconteceria. Então nós temos aqui, nesse primeiro versículo, o que nós chamamos até de uma profecia pública de Jesus. Porque os discípulos, de forma geral, falam para ele, olha, que construção, que beleza desse templo. E aí Jesus, dizendo a todos aqueles que estavam ao seu redor, fala, não restará pedra sobre pedra. Então há uma profecia pública diante deles. Então precisamos entender de que depois há um contexto em que eles saem do templo, eles ficam admirados com a beleza do templo, que estão ali próximos, e eles estão agora no Monte das Oliveiras. No Monte das Oliveiras, então, eles têm uma visão geral da cidade, assim como eles podem observar o templo de forma mais completa, mais inteira, à distância. E 4 dos seus discípulos se aproximam de forma mais particular e perguntam, Senhor, mas
quando isso vai acontecer e quais são os sinais que vão indicar que isso realmente vai acontecer. Então eles pedem a Jesus um tempo de quando, ao mesmo tempo que solicitam que sinal vai acontecer. E Jesus então começa a responder para eles. Então Jesus começa a falar para eles ali no versículo 5 o seguinte: Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assustei. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Então vemos com esse texto de que Jesus primeiramente traz uma exortação a eles, dizendo, vede que ninguém vos engane. Por quê? Porque aconteceriam alguns sinais que indicariam esse engano. Muitos viriam no nome dele, dizendo acerca dele, falando até mesmo que eram ele, mas ele diz, olha, vão dizer isso, mas cuidado, que ninguém vos engane, porque vários sinais são necessários para que isso aconteça e para que vocês identifiquem então que aquilo que eu estou dizendo é a verdade. Aí ele vai falar sobre guerras, rumores de guerras, e ele vai de novo trazer uma nova exortação no versículo 9, quando ele diz, olha, estai de sobreaviso. Por quê? Porque vos entregarão aos tribunais. E esses tribunais eram então principalmente formados pelos sinédrios dos judeus, eram os tribunais onde eles seriam levados para serem questionados acerca da sua fé. Como nós vemos acontecendo em Atos, e no tempo da perseguição, isso aconteceu muito, essa inquirição. E Jesus ainda afirma que eles seriam açoitados, passariam muitas coisas, mas isso era necessário, por quê? Porque eles estariam diante de governadores, diante de autoridades, para que lhes servissem de testemunho. Então Jesus apresenta alguns sinais para que eles pudessem já identificar quando isso estava para acontecer. E há algum conteúdo aqui que nós vemos até mesmo como um alento para aqueles irmãos da cidade de Roma. Temos que lembrar que Jesus está falando, primeiramente, respondendo àqueles discípulos, de quando e quais são os sinais. Mas muitos desses sinais, ou muitas dessas coisas que Jesus menciona que seriam como um sinal, era o que estava acontecendo em Roma. Irmão entregando irmão, era a questão então de perseguição, era a questão de açoites, de estarem diante de juízes, de tribunais, diante de autoridades, para negarem a sua fé, para serem questionados. E Jesus então termina ali no versículo 13 dizendo, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então traz essa mensagem de esperança para aqueles irmãos que estavam vivendo essa situação difícil em Roma. Mas Jesus estava falando isso também para os discípulos. Olha, vocês vão passar por situações difíceis, mas perseverem, porque se vocês perseverarem, vocês serão salvos.